Ah, mas eu queria ver se o Hamilton não tivesse o melhor carro. Quer mesmo? Então hoje eu te convido para fazer essa reflexão com a gente aqui no Primeiro Stint. O que seria do maior vencedor de todos os tempos se ele não tivesse nas mãos o melhor carro da Fórmula 1? Se você já se fez essa pergunta, saiba que a resposta existe e a gente hoje vai chegar nela junto com você, analisando uma série de gráficos, números que você nunca viu e comparativos entre Hamilton e os outros pilotos da geração dele, como Alonso, Button, Vettel, Rosberg, toda essa turma. Será que ele é tão diferenciado assim? Você vai saber sem que a gente puxe o saco do cara, sem desmerecer nada do que ele fez, a real. A gente vai mandar a real para você. Antes, eu quero te pedir para deixar um like aí, que você assim contribui para que mais gente tenha acesso a esse vídeo e possa participar da nossa discussão. E também, se você fizer a sua inscrição aqui, você vai ter conteúdo exclusivo toda semana, chegando sempre às quintas-feiras, 19 horas, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que quem quiser ver o Hamilton sem o melhor carro do grid, só precisa pegar as corridas um pouco mais antigas, né? Quando McLaren ou Mercedes não tinham o melhor carro. E aí, o que é que ele fez nessa época? Ele foi o melhor do resto? Eu não sei. Sim e não. E é isso que você vai entender a partir de agora, ficando com a gente até o final do vídeo. Primeiro vamos combinar uma coisa. Para essa análise funcionar, a gente precisa concordar quais foram os anos em que o Hamilton não teve o melhor carro. E eu proponho o seguinte: todas aquelas temporadas em que a equipe dele não foi campeã mundial de construtores, exceto 2007 e 2008. E por que a gente tira essas duas? Porque em nenhuma delas dá pra gente cravar que a McLaren era ou não a melhor equipe do ano. Em 2007, a Ferrari só assumiu a liderança depois que a McLaren foi excluída do campeonato. E em 2008 a diferença foi razoavelmente pequena entre as duas equipes e a McLaren ainda tinha o Kovalainen como companheiro do Hamilton, o famoso covalento, e isso jogou o time para baixo, né? Jogou contra o time no Mundial de Construtores. Com uma dupla um pouco melhor, talvez ela pudesse ter sido campeã de construtores em 2008, já que o Hamilton foi o campeão de pilotos. Feito? Ficamos assim? Riscamos 2007 e 2008 da nossa lista. Muito bem, eu vou pedir para jogar aí na tela, então, rapidamente, a lista de temporadas que a gente vai avaliar. Solta aí, ó. 2009, domínio da Brown, com o Jenson Button e Rubens Barrichello. 2010, 2011, 2012 e 2013, domínio da Red Bull, com Sebastian Vettel e Mark Webber. Certo? Então vamos lá. A gente começa pelo número de vitórias de cada piloto nesse período. De todas as 94 provas disputadas, 45 foram vencidas por pilotos que não tinham o melhor carro, ou seja, não estavam na equipe campeã do mundo de construtores. Quem venceu mais? Joga aí na tela o ranking percentual pra gente. Lewis Hamilton, ele lidera com 13 vitórias, o equivalente a 29% do total. Mas não tem nada de impressionante nisso, porque o Fernando Alonso vem logo atrás com 11 vitórias, ou seja, 24%. Completando o nosso pódio, o Jenson Button ganhou 8, ficando com 18% do total. Nada demais, né? Bem equilibrado aí no ranking de vitórias no comparativo com os outros pilotos. Mas e pole position? Como é que fica? Nesses 5 anos que a gente está avaliando, 37 vezes a pole escapou do cara que tinha o melhor carro. E aí, foi parar na mão de quem? Solta pra gente ver. Lewis Hamilton, 18 pole positions no período. Aí é coisa pra caramba, né? Um massacre, garantido 49% das poles nesse caso. O Alonso também é o vice-líder, com 5 poles, ou seja, 13,5%. E atrás dele, empatados Nico Rosberg e Sebastian Vettel, com 4 poles cada, representando pouco menos de 11%. Lembrando que as porcentagens estão arredondadas para cima ou para baixo, tá legal? Aqui a gente já faz uma ponderação. Pô, não é o cara que ganhou muito mais do que os outros assim, mas ele lidera os dois rankings, isso é indiscutível, precisa ser respeitado, ou seja, é o cara com os melhores resultados quando não tem o melhor carro. Mas tem outra estatística que mostra que também a gente não está falando de nada extraordinário. Eu te pergunto, quantas vezes o Hamilton foi o melhor do resto? O cara que terminou o campeonato na frente de todo mundo, tirando quem dominou lá na frente. A resposta é... nenhuma. Traz mais um gráfico aqui, por favor, com a posição final do Hamilton em todas essas 5 temporadas e quem foi o melhor do resto. 2009, Vettel vice-campeão, Hamilton quinto. 2010, Alonso vice-campeão, Hamilton quarto.
2011, Button, vice-campeão, aliás, era companheiro de equipe dele, né? E o Hamilton ficou aí na 5ª posição. 2012 e 2013 tem o mesmo resultado, Alonso vice-campeão e o Hamilton somente em 4º. São números, é uma análise fria, aqui não tem e se, mas ajuda aí a mostrar sim que o Hamilton é um grande talento dessa nova geração, as vitórias e poles não deixam a gente mentir, mas talvez ele não esteja assim tão descolado do resto, né, do que foi, por exemplo, o Alonso. É uma forma de ver tudo isso. É uma corrida de carros, os melhores carros geralmente procuram o melhor piloto e o resultado é esse que a gente está vendo, uma chuva de recordes por parte do Hamilton desde 2014, quando aí sim ele passou a ter o melhor carro. Mas com um domínio tão grande da Mercedes, é possível sim que o Alonso, que o Vettel, por que não o Button, todos eles aparecessem aí na lista também, se eles fossem capazes de se manter na frente do companheiro de equipe, já que hoje não existe uma equipe que possa concorrer com a Mercedes. Inclusive o Vettel, em 2013, tinha mais vitórias do que o Hamilton, né? Afinal de contas, o melhor carro era o dele, então ele abriu uma distância interessante em relação ao Hamilton. O que, como eu disse, não tira nem um pouco os méritos do Hamilton, né? Ele continua sendo um piloto excepcional e continua sendo um dos melhores da história. É só pra gente entender que realmente talentos desse calibre, talentos desse quilate, quando tem a oportunidade que o Hamilton construiu para ele, quando ele tomou o risco de ir para a Mercedes e ajudar a fazer a Mercedes essa gigante que é hoje, aí o cara pode desfrutar de um grande resultado, como foi também no caso do Schumacher, que construiu uma grande trajetória dentro da Ferrari. E você, o que pensa desses números? Deixa aí o seu comentário, participe da discussão, enriqueça aqui o papo no primeiro Stint, tá bem? Aproveita deixar aí o seu like, sua inscrição e se quiser também compartilhe o vídeo para trazer seus amigos para cá. Você tá no primeiro Stint, um novo jeito de curtir Fórmula 1. Hoje não é mais um campeonato de piloto, é um campeonato de tecnologia, né? Tecnologia hoje, vamos dizer, aerodinâmica hoje, 75% do carro, sobra ali 15% do piloto. Se você pegar qualquer piloto que você pegar ali dos bons e botar num carro ganhador, ele vai ganhar.